E aí, beleza? Eu sou o Victor Mazzoni, @Victor Mazzoni em todas as redes sociais, e esse é o episódio 34 do podcast Uma História, @podcast Uma História no Instagram e Cast Uma História no YouTube. Se você quer ajudar esse projeto de alguma forma, na descrição desse episódio tem o link para o nosso padrinho. Qualquer quantia já ajuda bastante para a gente continuar com o projeto. Eu falhei um pouco nessa semana justamente por isso. Eu tava com muita coisa do meu trabalho e eu tenho que priorizar ele. Então, se você quer ver mais episódios mais frequentes, ajuda lá, que qualquer valor já vai motivar a gente mais a estar aqui cada vez mais vezes na semana. E é isso. Vamos lá para o episódio 34. Bom, e hoje estamos aqui com o Diego. Cara, se apresenta, por favor, fala do que você faz aí na internet, conta um pouco da sua vida aí pra gente, por favor. Eu tenho um podcastzinho pequenininho chamado E aí, Jubileu Podcast, e lá a gente reúne a turma para falar sobre assuntos aleatórios, cultura pop, cotidiano, sempre tentando ter uma pegada meio de humor, assim, sem querer ter pretensão de mostrar que a gente sabe de tudo, porque a gente não sabe de nada, na verdade, né? A gente é bem ignorante em vários assuntos. E é isso, o meu projeto mais que tá indo mais para frente é o podcast por enquanto. Sou um pretenso escritor, eu tento, né? Tô tentando escrever, mas agora eu tô indo atrás de publicar meu primeiro livro. Mas a gente vai tentando aí na vida aí pra ver se a gente acerta em alguma coisa. Ah, não, tenho certeza que já acertou já. O podcast é bem maneiro. Ah, você já ouviu? Já ouvi alguns episódios. Você não falaria isso se você tivesse ouvido. eu ia te mandar uma real, mas eu falei, não, pode ser muito agressivo. Vou falar que eu acho legal e pronto. É, isso aí. Não, fala a verdade, fala a verdade. Eu nunca. Não é bom. É bom. Não, Mas, é muito engraçado, muito divertido. E nem sempre é uma coisa só engraçada. Às vezes tem uma pretensão de ser um pouco mais sério, mas sem qualquer compromisso com a realidade também. Né? Exatamente. É isso que a gente faz. A gente não quer sair como os donos da verdade da internet, apesar que tá na internet, então é verdade. É uma contradição. Excelente. Cara, e você veio aqui para contar uma história pra gente hoje. Qual história que você escolheu? Eu tenho várias histórias de derrota, né? Que a gente chama de derrota é que a gente perde no final da história. A moral da história é não tente, né? Você vai sair derrotado. Nem tente, né? Nem comece. A melhor vitória da sua vida é não tentar. Essa é a verdade. É que eu tô no clima do coach da vida real. O coach de fracasso. Mas hoje eu decidi contar uma história para motivar os seus ouvintes, né? Para deixar um gosto doce na boca de todo mundo, em vez de ser um amargo. Eu decidi contar a história que deu certo entre partes, né? Não foi tudo perfeito, mas deu certo em alguns momentos. A história é... Isso eu me lembro no final do meu colegial, na minha época que eu estudava, que eu sou antigo, eu falo para as pessoas, eu sou antigo, eu estudava, chamava de colegial. Depois do ginásio, a gente ia pro colegial, tinha 1, 2, 3 anos estudando ali para terminar o ensino antes da faculdade. E no terceiro colegial, a gente é adolescente, que é uma criatura sem juízo. É uma criatura que, em teoria, não gosta de fazer nada que alguém te obrigue a fazer. Essa é a verdade dos adolescentes. E eu era uma criatura dessas, né? E nesse período, nossa turma, sala de aula, tava sempre aquela bagunça, aquela zona, né, na sala de aula, que os professores, coitado deles, hoje eu vejo o quanto que eles sofrem, mas na época eu não enxergava esse tipo de coisa. Eles decidiram escolher algum grupo ali, um grupo, para fazer algo artístico na escola. Fazer algo artístico, ou seja, tirar esses malucos de dentro da sala de aula e colocar eles em alguma coisa que pode dar certo. Ocupar a cabeça com alguma coisa pra não fazer merda no tempo livre, né? Exatamente. E aí eles decidiram falar assim, nós temos uma peça de teatro aqui que apresenta todo ano nessa escola, que era Romeu e Julieta do Agreste. Era uma adaptação de Romeu e Julieta, da peça lá de Shakespeare, transformada como se fosse ali no sertão, no Nordeste, ali, sabe? Em vez de ser Romeu, era Virgulino, o nome do personagem principal. Em vez de ser Julieta... Nossa, agora eu me esqueci o nome, mas é um nome bem típico daquela região. Agora me fugiu.
Daqui a pouco eu volto. Juliette. Não, não é a Juliette, é de agora. Ai, meu Deus. Ah, não vou me lembrar. Qualquer momento eu lembro. Se eu lembrar, eu falo. Mas é uma pegada bem Alto da Compadecida, assim, né? Bem localizado no Nordeste e tal. Isso aí. Na verdade, assim, um rapaz que começou o projeto, ele queria que fosse uma adaptação. Em vez de ser essa peça que todo ano acontecia na escola, com os alunos, seria uma peça do Alto da Compadecida, uma adaptação da história que foi mostrada na Globo, no seriado e depois no filme lá que saiu com essa história. Uhum. Porém, o que aconteceu? Tinha muita gente no elenco inicial. Muita gente, uma galera, tudo doido, tudo, como eu falei, todo adolescente, de várias faixas de idade ali diferentes, assim, porque tinha um adolescente na faixa normal da sala de aula e tinha os repetentes. Então tinha nego lá muito barbado, tinha nego um pouco barbado, tinha as meninas novas, tinha as meninas mais velhas. Muita gente fumava, e não fumava só cigarro, fumava outras coisas. Mas não vamos caber aqui falar. Os caras iam de carro pra aula já, né? No segundo ano. Não, o cara chegava e falava, deixa eu contar uma novidade, olha minha tatuagem nova. Mas tudo bem. E aí, mas com o decorrer do tempo, essa peça era para acontecer no final do semestre ali de aula. E então a gente começou a trabalhar nela no segundo semestre do ano ali, no comecinho desse semestre. E conforme foi passando o tempo, o rapaz que estava trabalhando nesse projeto, sendo o cabeça desse projeto, ele tinha mesmo uma pegada de teatro muito forte, porque ele fazia aulas de teatro e ele tinha sido diretor da peça que ocorrera no ano anterior. Então ele falou assim, não, deixa eu comandar. Só que ele exigia da galera, que imagina só, como eu falei, era tudo adolescente sem juízo. Então ninguém queria obedecer, ninguém queria fazer. Só algumas pessoas falaram, não, vamos tentar fazer sério, vamos tentar interpretar. E aí tinha aqueles exercícios de teatro que eram engraçados de fazer. Hoje em dia eu vejo muito desses exercícios de teatro com os Barbichas. Sabe o grupo de comédia, Barbichas? Sim, de improviso, né? De lidar com a plateia, de interagir com a plateia e fazer o espetáculo ser cada vez diferente dependendo da plateia, né? Exatamente. E a gente fazia aqueles exercícios, tipo jogo de só perguntas, que você só podia perguntar. Agora você é um personagem X, o fulano é Y, e aí a gente tinha que fazer. Mas com o tempo foi passando e muita da galera percebeu, essa galera que eu falei que tava lá mais pela zona, mais pela bagunça, foi saindo fora. E isso reduziu o elenco. Não tinha como mais fazer o Alto da Compadecida. Aí ele decidiu, então vamos fazer o Romeu e Julieta do Agreste lá, porque sempre funciona todo ano. Porém, eu tinha ido assistir essa peça no ano anterior, a interpretação dessa peça. E apesar de ser um Romeu e Julieta do Agreste, eles foram muito numa pegada muito séria, muito parecido mesmo com o Romeu e Julieta era Sebastiano, o nome da mulher, lembrei. Em vez de ser Julieta, era Sebastiano. Boa. Nossa. E aí, eu falei, minha cabeça é meio doida. Das coisas vai indo e voltando. Aí, o que aconteceu? A peça era muito séria, então tinha aquela parte toda do ódio das famílias, igualzinho Romeu e Julieta, só que com outro cenário, com outra pegada. E eu e um amigo meu que tava nessa peça, nós estávamos na mesma sala de aula, a gente falou, cara, aquilo foi muito sem graça de assistir. Era uma peça sem graça de assistir, porque tinha essa pegada muito séria, só que você via que as coisas eram muito mal feitas, a interpretação era mal feita, o cenário era mal feito, coisa de escola, nada profissional. E aí a gente falou pro diretor, falou, vamos pegar e reescrever esse roteiro? Aí ele olhou pra gente assim e falou, vocês conseguem reescrever isso aqui? A gente falou, consegue. Mas ele falou, mas por que vocês vão reescrever? A gente falou, a gente vai reescrever e colocar uma zoeira, umas coisas assim que o pessoal gosta pra dar risada no meio. Que vai ter o mesmo cerne, a mesma ideia, né, do Romeu e Julieta, ódio entre as famílias e tal, só que a gente vai colocar comédia no meio, a gente vai zoar, a gente vai brincar. E ele topou. Aí um belo dia a gente foi na casa desse amigo meu, que estudava lá comigo que eu falei, mais o diretor, que o apelido do diretor, lembrei agora, era Macaco Louco. Lembra do vilão das Meninas Superpoderosas? Eu lembro que tinha um cérebro saindo da cabeça.
Ele era tipo super cabeçudo e cheio dos planos, né? E aí a gente chamava ele de macaco louco por causa disso, né? Porque a gente brincava com ele. Só que assim, ele era um cara que eu acho que até hoje ele trabalha com teatro. Ele é um cara muito bom com isso, tá? A gente só se zoava com ele, mas era por causa que a gente tinha intimidade com ele. Uhum. A gente decidiu escrever essa peça. Vamos lá, passamos uma noite inteira, madrugada inteira, à base de Coca-Cola e salgadinho. A gente pode falar marca aqui? Eu tô falando. Pode, eu achei que você ia falar cocaína, mas eu falei, não, beleza. Pode ser também. Essa eu não sei se tem marca. A Coca-Cola que a gente fala tem marca. E aí a gente foi à base de salgadinho e Coca-Cola, reescrevemos a peça, adaptamos, colocamos zoeira lá. E aí ele foi decidir os personagens. Só que a minha intenção, Vitor, minha intenção era só estar lá na produção. Eu sou um cara que eu não gosto de aparecer. Eu não gosto de ficar na frente das câmeras, eu não gosto de... Por isso que eu gosto de podcast. Porque não é pra mim. Eu sou o cara dos bastidores. E eu tava querendo ajudar nessa parte, no roteiro, no fazer cenário... E garantir a minha nota de passar de ano nessa forma aí, sem precisar estar atuando. Uhum. Só que durante os jogos de interpretação, o diretor gostou tanto do meu jeito quanto do jeito desse amigo meu pra estar na peça. Ele falou, não, vocês dois têm que estar na peça. Não só porque vocês escreveram, mas porque vocês estão mandando bem. E o que acabou acontecendo? Esse amigo meu, ele acabou tendo que fazer um personagem mulher, né, uma personagem mulher, porque ele era a mãe da Julieta, né? Nesse caso. Uhum. E eu virei o Romeu. Virei o Romeu. Pegou logo o personagem principal. Exatamente. E assim, e o cara falou, não, você tem que ser o Romeu, cara. Daí eu falei assim, cara, não tem como convencer. Porque eu falei, eu não pareço um nordestino, vai ficar esquisito. Ele falou, não, vai você. Tem que ser você. Aí tivemos que treinar sotaque pra tentar colocar mais sotaque nas falas, do jeito de falar. E o que aconteceu? A Julieta, ela era... hoje se fala crush, né? Naquela época falava ficante. Eu tô velho, mas quando a gente fala... Eu também sou da época que falava ficante, você não tá tão velho assim, não. Então tamo junto, era ficante. Vou falar ficante, você entende. É isso. Era ficante desse amigo meu. Então imagina, ele tava fazendo a mãe dela, que em teoria seria minha sogra, só que ele namorava com ela. E eu também comecei a namorar o que viria a ser a minha esposa. A minha namorada, eu conheci ela nessa escola, nessa época aí. Uhum. E aí tinha uma cena do beijo. Nossa. Tinha que ser a cena do beijo final. Só que pensa assim, a gente não é ator profissional, cara. A gente não é. E aí eu cheguei nesse amigo meu e falei, ó, seguinte. Quando a gente escreveu isso aqui, a gente não sabia quem ia ser o Romeu, quem ia ser a Julieta. Não, a gente não sabia. E tem essa cena do beijo. O que você acha que a gente tem que fazer nessa cena? E ele também tava meio assim, sabe? Pô, o cara vai beijar a minha mina ali no palco e tal. E eu também tava puta sem graça. Aí na hora veio uma ideia. A gente falou assim, segura ela como se fosse beijar, aquelas cenas de filme antigo. Você deita ela, mas você deita virando as suas costas pra plateia. Ela vai ficar coberta pelas suas costas. Então ninguém vai ver. E você só abaixa. E aí você sobe ela enquanto ela borra com o dedão dela o batom do lábio, pra dar a impressão que teve beijo. Mas boa, boa. A gente não se encostava por causa disso. Uhum. A gente não se encostava. Mas isso foi uma das coisas da peça. A gente também pensou em colocar uma cena lá Matrix. Olha como é que tava zoado o negócio. Tudo a ver com o Romeu e Julieta do Agreste. Mas ficou bom, porque a piada foi, a gente tinha que fazer uma briga de faca entre eu e outro rapaz ali que seria o pretendente original da Julieta, né, e nós ia ter uma briga de peixeira, né, não de faca, de peixeira. Só que, pra você coordenar uma cena de luta, parece ser uma coisa fácil, mas não é. Imagina fazer isso no teatro ao vivo. Então, nossa brincadeira é que a gente lutaria em câmera lenta. Só que essa câmera lenta, ela tinha que ser avisada. E esse amigo meu que fazia a mãe da Julieta, ele era meio que o narrador em off da peça. Então, ele ia pra frente da peça, do palco, e falava assim pro pessoal da plateia, e agora nós investimos
centenas de milhares de reais para fazer os efeitos especiais aqui no palco. E aí a gente ia lutar, e a gente lutava em câmera lenta com umas facas que, obviamente, eram cenográficas, né? Não eram facas mesmo, né? Uhum. Pra gente fingir que um tentava matar o outro. No final, o Romeu ganhava e fugia com a Julieta, né? Fugia, e aí tinha a cena do beijo e tal. E o mais engraçado que o pessoal ria é que, como eu falei pra você, começou esse projeto do teatro com um elenco gigante. Só que no final só tinha 6 caras pra fazer os atores e 2 meninas. Nossa. Então teve muito dos caras que teve que fazer papel duplo pra ser tanto homem quanto mulher na peça. E nós tínhamos um amigo nosso também ali na peça que ele tinha a perna muito cabeluda. Muito. Sabe aqueles caras que parecem um mini urso? Aham. Ele era o mini urso da turma e ele ia ser uma das mulheres ali da peça. Só que a gente falou pra ele, cara, sei lá, bota uma meia calça, alguma coisa aí pra disfarçar, né? Pra não ficar tão... Porque ele ia usar um vestido, né? Vestido até o joelho. Vai aparecer a sua perna peluda, vai ficar esquisito. Só dá uma mascarada nisso aí pra não ficar tão na cara, né? Cara, mas sabe o que foi engraçado? Que a gente tava tão no espírito da zoeira que a gente olhou pra ele, tentando colocar meia calça, e a gente falou, esquece, fica sem. Vai só com o vídeo, que vai ser engraçado toda vez que você aparecer. E toda vez que ele aparecia no palco, era impressionante. Ele tinha poucas falas. Mas toda vez que ele aparecia, a galera dava risada de tudo que ele falava, cara. Só da caracterização dele tá bizarra já. Tava muito bizarra. E, resumo, assim, a primeira vez que a gente foi, antes da gente apresentar, aí que eu falo que teve o trunfo, pra deixar a galera feliz aí que tá ouvindo a história louca aí da peça, é que a diretora da escola, a vice-diretora da escola, não ia muito com a nossa cara. Não ia muito com essa ideia do teatro. Ela nunca gostou. E ela que cuidava do horário que a gente estudava. A gente estudava à noite, a diretora ficava durante o dia todo, a vice-diretora ficava à noite. E um dia que a gente estava ensaiando, ela entrou no teatro, ela falou claramente pra gente, ela falou assim, ó, se vocês não fizerem uma peça que eu ache razoavelmente boa, vocês estão todos vão repetir de ano. Nossa, não deixou de ser só uma nota pra passar e deixou de ser a decisão de passa ou não passa de ano, né? É porque a gente tinha falado para os professores que a gente precisava de bastante tempo para ensaiar, e como a gente estudava à noite, a gente tinha que ensaiar a maioria das aulas à noite, principalmente perto do dia da apresentação. E aí foi depois disso que ela veio falar isso pra gente, ou seja, ela deu um checkmate, ela falou, ó, se eu não achar boa, vocês rodaram. Acabou para vocês esse ano, vocês vão ter que estudar de novo ano que vem. Aqui. Imagina, terceiro ano, todo mundo já com aquele clima de saco cheio. Nossa, não, Lá, impossível, impossível. Falou, não, nós vamos mudar, vamos fazer esse negócio ser top, vamos estourar a boca do balão aqui. Tanto é que a gente fez campanha, a gente fez cartaz mesmo na mão, sabe? Não foi cartaz pago, não. A gente pegou cartolina, escreveu a peça. Esse amigo meu que fez a mãe aí da personagem principal, da Julieta, ele era muito bom desenhista. Então a gente fez algumas artes e tal, espalhou pela escola. Chegou o dia da apresentação. Bicho, pensa como todo mundo tava nervoso. Todo mundo do elenco tava nervoso. Lógico, ainda mais com uma pressão dessa de última hora. Exato, porque já tinha a pressão de você aparecer, você é adolescente. Você não quer ser notado. Ainda mais que você sabe que você vai ser zoado pra sempre se for notado. Só que aí eu falei assim, não, vamos lá, juntamos a galera ali, o diretor falou, gente, vocês ensaiaram, vai lá, se solta no palco. E eu lembro, a sensação era o seguinte, quando eu era mais novo, eu participei de alguns campeonatos de luta, assim, eu treinava taekwondo, e eu lembro muitas vezes que a sensação que a gente tem quando a gente tá num campeonato, que tá todo mundo te olhando, você sente que você não tem quase o controle do seu corpo, você tá muito nervoso, você tem que tomar a primeira porrada pra você acordar. É como assim, ó, pô, agora tá valendo. E quando começa a peça desse dia, eu lembro que eu era eu acho que era um dos últimos a aparecer na peça, assim, inicialmente, né? Aparecia a família dela, aparecia ela e tal, e o narrador me apresentava. E eu entrava com um cavalinho de madeira, sabe aqueles cavalinhos de criança, de madeira, cabeça de madeira e tal? O mais fajuto que tem, né? Exato.
Eu entrava, eu falei assim, cara, primeira coisa, e todo mundo vendo eu entrando, eu entrava pela plateia, na plateia do teatro da escola. Então eu cruzava a plateia pra chegar no palco. E aí a galera vendo lá, um gordinho montado num cavalo com roupa tipo do sertão, né? Com aquele chapéuzinho e tudo e tal. E a galera começava a rir e eu já sentia as bochechas, né? Você sente aquela quentura no rosto, que você fala, nossa, tô pagando aquele mico. Falei, mas vamos, subir no palco. A primeira coisa que eu fiz, cara, foi automático, mas eu acho que foi a minha porrada na cara que eu falei. Eu falei, ai, ô Silver! E meu cavalo era azul, não tinha nada de prata, não tinha nada de quê. Quando eu falei isso, a galera caiu cascando o bico, porque ninguém esperava que eu fosse falar uma coisa daquela numa peça de sertão. Nada a ver. Até aquele momento não tinha saído muito do contexto da peça que o pessoal tinha visto no ano anterior. Tava parecido. E quando eu chego falando isso, que foi uma coisa que eu improvisei na hora, e o pessoal deu risada, eu senti a pressão em mim sair. Sabe, a pressão em mim saiu. Aí foi tranquilo. E aí chega, fizemos várias piadas, e no final, quando tem a cena do beijo, que acaba, porque nessa nossa versão, o Romeu e a Julieta, eles não morrem. Eles fingem que morrem, mas eles não morrem. E aí eles vão embora, e aí tem um diálogo final entre os dois, falando o que eles vão fazer. E aí eu fiz a brincadeira do cavalo, que ela falou assim, nossa, que pena que o cavalo não sobreviveu. Eu falei, mas você não percebeu que ele era de madeira? Eu soltei essa pra ela. E a menina que tava interpretando, ela era muito boa, cara. Que eu vi que ela ia rir, só que ela falou assim, bem que eu reparei que ele era diferente. E a galera riu. E no final, cara, o público que foi assistir, vamos imaginar assim, era um teatro de escola, tá? Eu acho que cabia ali dentro, no máximo, umas 200 pessoas. Era um espaço grande, assim, a escola tinha uma estrutura grande de teatro. Só que tinha um pouco mais da metade de alunos e professores assistindo a nossa primeira apresentação. Fomos aplaudidos de pé. Foi muito legal. A galera gostou, a galera amou a peça porque foi diferente, teve muita parte da risada, aquela parte da Matrix mesmo que você deu risada, o pessoal riu muito daquilo. Porque a gente zoava muito esse negócio de efeito especial, as falas fora de contexto, esse amigo nosso que tinha perna cabeluda aparecendo volta e meia, tudo isso fez sucesso. Mais do que a gente esperava, pra ser bem honesto, bem mais do que a gente esperava. E aí a gente foi aplaudido e tal, aí veio a vice-diretora. Assim que a gente tava na cotia lá, esperando pra todo mundo ir embora, a gente tava se trocando pra ir embora também, ela veio, aí eu pensei, o que essa véia vai falar pra nós? Das duas, uma, ou ela amou e vai falar que todo mundo passou tranquilo, ou ela vai falar absurdo que vocês fizeram e vai dar pau em todo mundo. Exatamente, todo mundo estava lá apertando o esfíncter quando ela começou a falar, só que ela veio e já quebrou o nosso medo, assim que ela já falou as primeiras coisas, ela falou assim, olha gente, eu gostei tanto que vocês vão apresentar de novo essa peça semana que vem. Olha, aí sim, hein? Mas sabe o que deu vontade? Depois conversando com um amigo meu que a gente fez a peça, eu falei pra ele, você não ficou com vontade de falar assim pra ela? Não, uma vez tá bom. Já bom. Passei, foda-se. Já fizemos o que a gente prometeu. Só que a gente se divertiu tanto no palco, Vitor, foi tão legal pra gente, foi uma experiência tão diferente, que a gente decidiu fazer de novo. A gente falou, nossa, foi muito legal. E aí a gente foi e fez de novo, e a segunda apresentação lotou o teatro. Lotou o teatro da escola. O teatro da escola, como eu falei, tinha uns 200 lugares, tinha muita gente mesmo lá assistindo, pais de alunos foram assistir, os alunos que tinham assistido uma vez estavam lá assistindo de novo, e a galera foi tudo em peso, fomos lá, fizemos a peça de novo, fomos aplaudidos, a galera gostou, a gente inventou outras piadas, porque deu uma semana de uma apresentação para outra, a gente colocou outras piadas que a gente achou que poderia funcionar melhor, que seriam mais engraçadas, de novo, funcionou. E a gente acabou de apresentar, a vice-diretora veio de novo pra gente, né? Mesma história, veio de novo pra gente, falou assim, gente, eu liguei pra uma conhecida minha do teatro, do grupo de teatro tal ali da cidade, né? E a gente quer que vocês façam isso no Teatro Municipal da cidade. Nossa senhora, tomou proporções nada esperadas já. Mas só que era o seguinte, cara, essa apresentação que a gente fez, ela era tipo na penúltima ou antepenúltima semana de aula. E aí a gente fez a segunda,
tipo, não tinha mais aula depois daquela apresentação. Era aquele período que vai quem quer pra escola, porque quem reprovou já reprovou. Quem passou já passou, sabe? Uhum. Só pra cumprir matéria. E aí dividiu muito o elenco isso, porque tinha galera que tinha feito aquilo lá justamente com o pensamento que, como eu tava, né? Vamos passar, vamos fazer pra passar. Mas a gente decidiu fazer bem feito, com uma pressão do caramba em cima da gente. Só que ninguém queria trabalhar com teatro, ninguém, a não ser o diretor, no Sim, caso. sim. Só que a gente meio que topou, né, fazer, né? Vamos fazer, vamos fazer. Só que aí foi uma enrolação, cara, porque assim, aí que tá a derrota da história. Eu falei, vai sair com gosto bom, mas tem uma partinha que não é tão boa. É que não deu certo essa coisa de fazer, gravar, eu acostumado a falar gravar. Essa coisa de interpretar num teatro municipal, que tinha muita burocracia para você usar um teatro municipal, além do aluguel do teatro, a prefeitura, se ela não quiser bancar, ela te cobra. Eu não sei se isso é em toda a cidade, tá? Eu tô falando da cidade onde eu vivia, que é a Americana São Paulo, ou seja, interior de São Paulo. E não deu, no final não deu certo. E a gente acabou fazendo uma outra peça. Esse amigo meu e o diretor, a gente escreveu uma outra peça para a escola num período que a gente não estudava mais lá, porque já tinha terminado o terceiro colegial. A gente fez uma peça pro ano seguinte, só que a gente decidiu fazer uma a pedido do Detran para a escola. Olha que loucura. Caramba, completamente diferente já, outra ideia, outro tipo de piada, tudo. É, porque, assim, o Detran queria fazer uma campanha na escola e a vice-diretora ligou pro nosso diretor, da época lá, o rapaz, o Macaco Louco, e falou pra ele, ó, senhor Macaco Louco, você não tem coragem de fazer outra peça, só que baseada no Detran? Aí ele ligou pra mim e ligou pra esse amigo meu, que nós que escrevemos, readaptamos, né, não escrevemos o roteiro, a gente readaptou o roteiro do Romeu e Julieta. Ele falou, vamos escrever uma coisa inédita? E aí a gente escreveu uma que não vai caber aqui para falar, que é muito grande, mas foi uma que também fez bastante sucesso, porque a gente pegou a ideia de que a gente teria dois anjos julgando a galera que sofreu o acidente e tentando entender por que a pessoa sofreu o acidente, quem estava certo, quem estava errado. Foi um grande acidente e a gente julgava as pessoas ali para ver quem ia para o céu ou quem ia para purgatório, quem ia para purgatório. Uhum. Então a gente decidia quem ia pra tal lugar. E foi bem legal também, cara. Foi uma peça bem bacana. A gente apresentou pros adolescentes ali, como você falou, alguns já dirigiam, então foi bom pra eles. Evitou acidentes na vida real, né? Exato, porque a gente falava sobre álcool e direção, a gente falou sobre descuido na direção, uso que estava começando, né? O uso do celular enquanto dirige e outras coisas. Mas foi uma bela experiência assim, que eu tive na escola, que eu não esperava ter na escola, assim, participar do teatro. Gostei muito. E é uma das coisas que eu gosto até hoje, de criar história. Já comentamos lá no E aí Jubileu sobre RPG de mesa, né, de interpretação. Eu gosto de jogar, eu gosto de participar, de criar mundos, de conversar com a galera. E foi uma das coisas que me ensinou a ser mais sociável, né? Ter essa possibilidade de ter amigos jogando coisas, interpretando papéis, e o teatro também me ajudou a ser um pouco mais sociável e a escrever, né? Agora eu tô com a pretensão, como eu falei no comecinho, eu tô com a pretensão de lançar meu livro, ainda esse ano, se der tudo certo. E bora tentar essa vida de escritor aqui nesse país que quase ninguém lê, né? Eu gosto de desafio. E o seu livro, você pode falar o tema, mais ou menos sobre o que ele é? Cara, já posso falar. Na verdade, é um mundo steampunk, né? É um mundo que eu cunhei ali, que eu escrevi, tive a ideia. Mas é um livro que fala um pouco, não é de humor. Teve um amigo meu que ele falou, cara, você escreve bem humor, mas o seu livro não é de humor. Eu falei, não, não é de humor. Ele é um livro sobre investigação e trama política em um cenário steampunk, onde você acompanha três personagens diferentes, em posições diferentes ali na cidade, que é o foco principal ali da história. E quem lê vai saber o que está acontecendo ali. Mas eu espero que seja bacana para quem lê. Foi a minha expectativa quando estava escrevendo, sempre na esperança de quem for um dia ler, goste do que está lendo, né? Cara, esse background é muito interessante. Essa ideia de cidade, steampunk, assim, é uma parada que é bem diferente e bem interessante, eu acho. E isso aliado à investigação, um clima meio policial, com umas ideias meio políticas no meio, eu acho que tem tudo para ser um sucesso, porque é muito
é muito diferente de tudo que a gente vê hoje em dia. Você já viu várias coisas de steampunk, mas elas estão voltadas mais pro lado das máquinas, de como a cidade foi criada. Nada muito investigativo nessa pegada. Então pode ser bem, bem inovador mesmo. Eu espero que seja, na verdade, espero mesmo. Espero que as pessoas gostem ali. E quem sabe tem até continuações. Eu tenho ideias para continuações, mas a ideia é primeiro lançar o primeiro livro e ver como ele vai ser recebido. Provavelmente vou lançar por conta, né? Porque autor desconhecido é muito difícil editoras se interessarem por lançar um autor desconhecido, né? Uhum. Mas tô começando nessa área de escritor aí que eu gosto bastante, né? E hoje, querendo ou não, é um pouco mais fácil de você conseguir fazer isso por você do que era antigamente, né? Sim, é mais fácil. Realmente eu tenho que reconhecer, é mais fácil hoje. Tem muitas plataformas que te auxiliam a isso. A internet, né? Ela veio para ajudar em alguns aspectos aí. Pois é. Cara, então vamos lá para a parte de indicações. Eu vou pedir para você indicar uma música, um livro, né? Bem nessa pegada aí que a gente estava falando agora. Um filme ou uma série, ou quantos você quiser. E mais pessoas para participar aqui com a gente. Cara, é que ultimamente eu tenho ouvido músicas assim pra ficar tranquilo, sabe? Pra relaxar. Eu gosto muito de rock and roll. O pessoal que me conhece sabe que eu gosto bastante. Mas eu também gosto muito de músicas antigas, clássicas, não só óperas, músicas instrumentais, mas músicas populares antigas, eu quero dizer, mas antigas assim, mais pra pegada americana até, do que a brasileira. Uhum. E, cara, um cara que eu sempre gosto de ouvir as músicas, porque eu acho que, assim, é difícil você conhecer homens muito bem afinados, homens que cantam bem, assim. É mais fácil mulheres cantarem bem e homens são menos. Mas tem um cara que eu acho que a voz dele, cara, vai ser inesquecível, que é o Frank Sinatra. E a música que eu quero recomendar pro pessoal chama That's Life, do Frank Sinatra. Sou muito, muito fã de Frank Sinatra, gosto bastante. É um cara que foge muito do estilo que eu ouço no dia a dia, mas tá sempre no meio das minhas playlists ali, nas minhas músicas mais ouvidas, sempre tem Frank Sinatra. Tem umas coleções dele que eu gosto bastante, porque são compilados das músicas, não só as mais famosas, mas as mais com mais expressão que ele teve, né? Então, Sim. cara, tem coisa muito boa e, pô, That's Life tá entre as top 5 assim, minhas, com certeza. É muito, muito boa. É muito bom, cara, é muito bom mesmo. E é um cara que eu preciso, quando eu preciso ouvir pra ficar tranquilo, eu ouço um Frank Sinatra, que é perfeito, cara. É aquele cara que às vezes você tá voltando pra casa do trabalho, assim, num dia que às vezes não foi tão legal, você põe altão, vai pra casa cantando e tal, dá uma relaxada boa mesmo. Muito bom. E quais eram os outros? Era um filme, o livro, né? Um livro, um filme ou uma série e mais pessoas pra participar. Tá, no livro eu posso abusar? Vou recomendar dois, tá, cara? Claro. Na verdade, não são dois. Na verdade, um é uma trilogia do Bernard Cornwell, que é a trilogia do Rei Arthur. Uhum. Não sei se você já leu. Não li, mas eu tenho conhecimento de quem é e do tipo de escrita dele. Na verdade, são as Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que são 3 livros maravilhosos. Recomendo, Victor. E são gigantes, né? Mas são maravilhosos, cara. E assim, eu tava ouvindo você conversando com o Wesley, e uma coisa que ele faz, eu faço também, e acredito que você também faça, é que quando o livro nos toca bastante, que a gente fica com apego aos personagens, a gente não quer chegar no final. Então a gente enrola. Uhum. Porém, nenhum dos livros desse aqui, que eu não vou contar qual é, foi um livro que teve uma situação com um personagem que eu gostava tanto no livro, que eu fiquei tão chateado de ter acontecido aquilo com ele, que a cena vai transcorrendo, assim, você tá lendo, aí você fala, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso, não vai acontecer. Quando acontece, aí eu fechei o livro, eu fiquei tão destruído quanto o personagem ficou ali na trama. Eu fiquei, assim, um mês sem ler porque aconteceu aquilo, mas é porque eu me importava tanto com o que estava acontecendo. E foi muito marcante, cara. Então eu sempre recomendo para as pessoas leiam esses 3 livros. Bernard Cornwell tem vários livros ótimos, mas essa trilogia é maravilhosa.
Pra quem gosta dessa literatura meio medieval, assim, com uma pegada de guerreiro, assim, eu acho que todos os livros dele são indicados porque tudo que eu já vi sobre e já li algumas coisas são muito, muito bem escritas, muito bem descritas, então é muito bem detalhado, você consegue visualizar muito bem as cenas, é excelente mesmo. É muito bom, cara, é muito bom mesmo. E o outro é um autor nacional que eu gosto muito, cara, que eu tenho uma vontade na minha vida de conhecer esse cara, que eu gosto muito dos livros dele, mas esse em especial, que é o livro O Caçador de Apóstolos, do Lionel Caldela. Não sei se você já leu esse livro. Não, só Ou sei algo quem é do o tipo. Leonel Caldela por conta dos livros que ele faz junto com o pessoal do Jovem Nerd. Sim, mas esse é anterior ao Jovem Nerd. Os livros que ele fez com o Jovem Nerd também são bons. Uhum. Mas esse livro ele escreveu bem antes, eu acho, dele ter o contato com o Jovem Nerd. Que na verdade é uma duologia, né? Então são dois livros: é o Caçador de Apóstolos e o Deus Máquina, que é a continuação. Uhum. Cara, que maravilhoso. Você fala assim, tem tanto autor brasileiro bom. Né? Eu falei do Bernardo Cornwell, que é estrangeiro, né? Mas o Leonel Caldela é um dos que eu acho maravilhoso, assim, dos novos autores brasileiros, assim, de fantasia, de ficção, que eu admiro muito. E esse Caçador de Apóstolo é um livro excelente também. Beleza, ficam essas duas indicações aí, além das obras no geral desses dois autores que são muito legais, assim, também. Exatamente. Temos que valorizar esses caras, velho. Muito bom. Boa, Ah, agora é filme, né? Filme é série. isso. Cara, filme eu vou num clássico antigo. Inclusive, vou reassisti-lo logo logo. Já assisti várias vezes, mas eu adoro esse filme de paixão. Que é o Predador, o primeiro filme do Predador. Com Arnold Ó, Schwarzenegger. surpreendente, não esperava que você fosse indicar um filme nessa pegada mais de ação. E, cara, nunca vi, por incrível que pareça, nunca vi. Já vi algumas coisas dessa época aí acho que talvez a era de ouro desse filme de ação aí, né? Que foi quando surgiram os caras que são as grandes referências aí. Que é basicamente a galera toda que tá em Mercenários aí. Sim. Cara, Então, vou pegar pra ver, cara. Já me falaram várias vezes desses filmes que, apesar dos pesares, né, das restrições da época, de qualidade e de efeitos, são filmes muito legais, assim. Tem umas histórias bem interessantes. é um filme divertido de você assistir, porque ele tem essa pegada ação, mas ele meio que brinca com terror no meio. Ele não é um filme de Uhum, terror, você não vai ter medo, uhum. mas ele brinca com os estilos. E, cara, é um filme, para mim, é o meu filme favorito de alienígena, até hoje. Tem vários outros filmes bons de alienígena, não tô dizendo que não existem outros bons. Mas o Predador é o que mais me cativa, porque me tocou muito na infância quando eu assisti a primeira vez. Porque o Predador, quando eu fui assistir a primeira vez, eu aluguei um VHS. Na verdade, foi minha tia que alugou um VHS. E na capa só aparecia o Arnold Schwarzenegger segurando uma metralhadora. Escrito Predador. Então você não sabia o que estava te esperando. O que, que eu pensei que ia ser? Ia ser, sei lá, um Comando para Matar, Uhum. um filme tipo meio Rambo. E quando começa com a parada alienígena no filme, você fala, ué, que negócio é esse aqui? Que bicho é esse? E aí você fica maluco com o filme, cara. E assim, como você falou, é um filme já datado, de efeito especial e tudo mais. Mas vale a pena para quem nunca conheceu assistir, porque ele é um pipocão misturado com ação e terror. É bem legal mesmo. É um filmezinho leve pra ver aí antes de dormir, uma coisa assim, apesar da ação. Justamente por ser um filme mais datado, você não vai ficar tão eufórico, talvez, vai conseguir ver de boa, digerir o filme tranquilo. Agora a indicação, né? Indicação de quem pode participar aí com você. Isso aí. Olha, eu só vou corrigir o Wesley, que ele falou que para você convidar o lobisomem hipster, só que o lobisomem ele não chama Paulo, ele chama Pedro, tá? Pois é, quando eu fui falar com ele, eu falei, ué, mas o Wesley falou que era Paulo. Não, ele é Pedro Mendes. Mas, ó, eu insisto, convida ele é um cara muito legal, muito gente boa. Já A tô Carol armando já. também. A Carol, que também já participou com a gente lá no EA Jubileu, também excelente pessoa para conversar, muito divertida. Vai valer a pena para você aqui. Mas, tirando esses que já foram indicados, eu quero indicar o Douglas, se ele já não veio aqui, o Douglas do Chorume. Não veio não. Famoso ganso. Famoso ganso. Traga ele peça para ele contar histórias com diarreia. Você vai ter horas e horas. Esse assunto. Parte um, 2, 3, quantos quiser, né? Em vários momentos, em vários locais, você pode perguntar para ele tem história sobre isso. E o cara que também, para puxar a sardinha para aí, Jubileu,
convido o Lucas, que grava comigo, apesar dele não manjar muito das pautas, mas ele tem história para contar. Então convida ele, cara. Ah, mas não tem pauta não, só chegar aqui e bater um papo igual a gente bateu hoje, uma parada bem tranquila, assim. Eu acho que todo mundo leva bem, assim. Não, que a gente brinca que não tem pauta, que todas as pautas que a gente vai conversar, ele não sabe do assunto. Tá Mas ele perdido tem sempre, história. né? Ele tá sempre perdido, mas ele tem história pra contar, cara. Chama ele que, cara, gente boa demais pra gravar também. Beleza, assim que sair o seu episódio, eu vou pegar as arrobas deles lá com você e já vou mandar mensagem pra eles já pra já marcar. Cara, muito obrigado, foi muito divertido. É um episódio bem leve, assim, com uma história de infância que eu gosto bastante, porque acho que traz memória pra todo mundo que ouve, né? A galera que ouve é mais ou menos aí na casa dos seus 25 a 35 anos aí em média. Tem alguns mais velhos, alguns mais novos, mas todo mundo eu acho que tem essas memórias aí do ensino médio de alguma forma. E eu tenho também essas memórias de teatro, de ensino médio, assim, que eu sempre gostei, mas eu nunca fui esse cara que tem essa facilidade de escrever e de improvisar. Então eu fazia o que tava lá e era isso. Mas eu gostava de fazer bastante. É. Cara, que legal. Eu que agradeço o convite. Você foi o primeiro a me convidar para gravar um podcast fora da minha casa, né? Fora do IAI Jubileu. Obrigado mesmo. Também espero que você vá lá gravar com a gente, Vitor. A gente tem que conversar sobre pautas que você gostaria de conversar conosco. Lá sobre filme, você pode gravar sobre filme, sobre série, sobre coisas que você acha interessante. E a gente pode marcar esse combinado aí para você participar de um episódio ali conosco. Pode ser? Pode, claro aí. Aconteceu o outro caso agora. Se eu fui o primeiro que te convidei para sair do seu podcast, você foi o primeiro que me convidou dentro do meu podcast para ir em outro. Tá vendo? Então, cara, com todo prazer, com certeza, posso participar de praticamente qualquer pauta aí. Tem história, tem assunto para qualquer coisa que vocês quiserem conversar aí. Da coisa mais simples à coisa mais complexa, eu dou um jeito aí e a gente vai falando. Cara, com certeza eu topo quantas vezes for preciso. Legal, legal. Então vamos fazer isso. Cara, valeu, muito obrigado mesmo. E a gente vai se falando aí. Valeu!